Mais um vídeo para o canal e hoje vamos falar da história do Comando de Fronteira Roraima, 7º Batalhão de Infantaria de Selva, Batalhão Forte São Joaquim. Vamos falar aqui nesse canal por que o nome Forte São Joaquim. O batalhão está situado em Boa Vista, capital do estado de Roraima, desde a década de 1960. O registro militar na área, no entanto, antecede em séculos esta data, pois em 14 de novembro de 1752, com o objetivo de defender as terras das investidas de espanhóis, ingleses e holandeses, ambiciosos pela riqueza da região, o governador e capitão-geral do Grã-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, foi incumbido pelo rei Dom José I de construir um forte às margens do Rio Branco. Em 1777, os espanhóis construíram um forte em terras roraimenses, mas foram prontamente repelidos pela guarnição do forte, que apesar de ainda não estar totalmente construído, conseguiu deter-lhe o avanço e expulsá-lo do Vale Rio Branquense. A partir de então, as terras do futuro estado de Roraima foram devidamente policiadas pelos integrantes do forte. Já mais tarde, em 1778, concluiu-se a construção de um pequeno forte de pedra e barro, que recebeu a denominação de Forte São Joaquim. Forte São Joaquim do Rio Branco. Seu primeiro comandante foi o capitão Felipe Sturm, que contava inicialmente com 10 canhões e uma guarnição composta aproximadamente de 30 soldados. Posteriormente, o Forte São Joaquim também foi base de operações do insigne Coronel Manuel da Gama Lobo da Almada, cuja equipe realizou o levantamento de cartas e descrição minuciosa da bacia de uma zona de fronteira. A desativação do forte se deu por volta do ano de 1900 e sua chave guardada como relíquia. O Forte São Joaquim, além de ter sido um dos baluartes mantenedores de nossa integridade territorial, teve o mérito de ser o marco do início da colonização do estado de Roraima, bem como a presença do exército nessa região. Em 1948, com a criação do território do Rio Branco, um novo dispositivo militar na área se fazia necessário. Com efeito, em 1952, foi criado o primeiro pelotão de fronteira, subordinado ao Grupamento de Elementos de Fronteira de Manaus, com publicação no Decreto número 50.480, de abril de 1961. O primeiro pelotão de fronteira evoluiu para a 9ª Companhia de Fronteira e em 1969, um levante na Guiana começa a afetar o território brasileiro e em janeiro do mesmo ano, o capitão Ayrton Amorim de Lima, comandante da 9ª CIA de Fronteira, iniciou o deslocamento de um pelotão pronto para o combate de Boa Vista para a região de Bonfim, devido à entrada de refugiados de Letem no Brasil. No final do mês de janeiro,
foi estabelecido o primeiro destacamento de segurança na área, até que o 6º BEC, Batalhão de Engenharia e Construção, concluísse a construção das atuais instalações. Assim, surgia o primeiro PEF em Bonfim. Também, em janeiro de 1969, um pelotão embarcou para a Normandia, devido à revolta Rupununi, ter alcançado toda a faixa de fronteira com a Guiana. Esses militares ficaram em Normandia até março do mesmo ano, quando foram substituídos pelo primeiro destacamento de segurança da área, só com o elemento da 9ª CIA de fronteira, que ficou acampado no Tapiri, no exato local onde se encontrava o 2º PEF, que só foi concluído no ano de 1972. Na mesma época, foi instalado um destacamento em Vila Pereira, hoje comunidade indígena Surumum, a fim de garantir a neutralidade do Brasil na revolta Rupununi. Em 1972, com a construção da cidade onde liga Boa Vista à Vila Pacaraima, o destacamento que se estava em Vila Pereira foi transferido para a fronteira com a Venezuela, no alto da Serra Pacaraima. Em março de 1972, chegou uma equipe composta por 9 militares, com a finalidade de se instalar nas dependências recém-construídas, e assim o destacamento de Pacaraima passou a ser denominado 3º Pelotão Especial de Fronteira. Em 23 de maio de 1969, foi criado na guarnição de Boa Vista o Comando de Fronteira Roraima, e em setembro daquele ano, a 9ª CIA de Fronteira e evoluiu para o 2º Batalhão Especial de Fronteira, cujo comando passou a ser exercido cumulativamente pelo comandante do Comando de Fronteira Roraima, e em 1976 o Comando de Fronteira Roraima, 2º BEF, transferiu-se das suas antigas instalações para as atuais. O 4º PEF tem origem nos trabalhos pioneiros na Força Aérea Brasileira, na década de 1960. Estava abrindo pistas nas fronteiras do então território de Roraima, com o objetivo de dar mais segurança ao Brasil. E em abril de 1986, o local foi escolhido para a instalação de um pelotão especial de fronteira, que seria concluído e inaugurado em 1988, com a chegada do primeiro efetivo de militares com o objetivo de aumentar a presença do Estado na região. Em 12 de julho de 1988, a Portaria Ministerial 654 concedeu ao Comando de Fronteira Roraima, 2º BEF, a denominação histórica de Batalhão Forte São Joaquim, e em 1º de janeiro de 1992 recebeu a denominação atual de Comando de Fronteira Roraima, 7º Batalhão de Infantaria de Selva, subordinado à 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Em dezembro de 1995, decolou da Base Aérea de Boa Vista uma aeronave Buffalo C-115, conduzindo o primeiro destacamento a ocupar as instalações do 5º Pelotão Especial de Fronteira. Já no solo de Awaris, o destacamento rapidamente providenciou um mastro e realizou o primeiro hasteamento do Pavilhão Nacional, iniciando oficialmente a história do 5º Pelotão Especial de Fronteira. Essa decolagem que foi feita para Awaris, eu posso falar para vocês com precisão, pois eu estava nesta aeronave, que ela decolou
às 10 horas do dia 4 de dezembro de 1995, o C-115, número 3469, fazendo a segunda perna e aterrissando na pista de Awaris, pela cabeceira 30, com os seguintes militares: Tenente Coronel Márcio Franco Alvarenga, comandante do 7º BIS, o Capitão José de Olindo Batista, S3 do batalhão, com a esposa e a filha, e o 1º Tenente Juarez, comandante da DEF do 5º BIS São Gabriel da Cachoeira, e o 2º Tenente Pedrosa, comandante do apoio direto do 7º Batalhão de Infantaria de Selva. Ainda fazendo parte da história do Batalhão Forte São Joaquim e a história dos pelotões, esse destacamento Awaris, que em 1995 tinha aquele intuito de ser o primeiro destacamento, ele já era o segundo, pois em 1983 já havia ficado ali um destacamento para fazer planejamento de abertura e aumento da pista de pouso. Na época, o 2º Sargento Miguel ali esteve, juntamente com mais 2 militares de comunicação e o comandante do batalhão, Coronel Mirossen Elias, para poder fazer o planejamento de construir o pelotão de Awaris, mas ficou sendo um destacamento que chegou a ficar em média 30 a 45 dias. Militares fizeram ali um pequeno acampamento com palhas de paxiúbas. A sua missão era aumentar a pista de pouso, que era ainda toda em gramas, e teriam que construir para planejar futuramente a chegada do C-115, e foi feito uma base em Hericós. As aeronaves levavam os militares até Hericós em pequenas aeronaves chamadas Papatango, e helicópteros levavam de Hericós até a pista de Awaris. Então, essa história faz parte dos antepassados dos anos 80, onde em 1983 ali esteve sim o primeiro destacamento Awaris. Na época, foi hasteado um pavilhão nacional para demonstrar que tinha um destacamento de militares. A missão não pôde ter continuidade porque a bomba que fazia abastecimento dos helicópteros, chamada Hydromix, deu um problema e não podia mais fazer abastecimento dos helicópteros. Como não tinha uma base da aviação ainda em Manaus, tinha que ir outra bomba de São Paulo, e o tempo passou e não chegou, e o pessoal tiveram que retornar para Boa Vista. Então aqui mais uma parte da história do pelotão de Awaris, dos destacamentos que ali estiveram no ano de 83 e depois 95 o 2º destacamento com o Sargento Pérez, e logo em seguida o 1º comandante, Tenente Omac, passou a ser o 1º oficial a comandar o PEF. Mais em frente, o 6º PEF teve seu planejamento iniciado no ano de 1990. No entanto, a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, no início dos anos 2000, acelerou a sua implantação. Em 2002, militares do Comando de Fronteira Roraima, 7º BIS, ocuparam as instalações do 6º PEF, na cidade de Uiramutã. O ambiente operacional correspondente à área de responsabilidade do Comando de Fronteira Roraima, 7º BIS, é complexo e variado.
A unidade deve estar apta a combater em terreno de lavrado, nas selvas montanhosas da Serra Parima e na selva equatorial superúmida do sul do estado. O batalhão também participa de operações de garantia da lei e da ordem, além de atividades subsidiárias e apoio ao governo e às comunidades roraimenses em caso de calamidade. O batalhão também participou da missão da ONU Estabilização do Haiti, integrando o 15º Contingente do Brabate no ano de 2011. Dentre as operações recentes, o batalhão destacam-se as operações Ágata, Curare, Estiagem, Copa do Mundo de 2014, Combate à Dengue, Jogos Olímpicos de 2016, Operação Monte Cristo e a Curaritinga. 9. Prevalece até nossos dias o sentimento da necessidade de povoar e proteger esta resplandecente terra de ouro e do diamante. Cada soldado que para que vem fica possuído do mesmo sentimento que norteou nossos pioneiros, que conheceram e amaram a terra virgem e selvagem. Cabe a nós continuar cumprindo a nobre missão da nossa unidade, de vigiar e proteger nossas fronteiras, combater aos crimes transnacionais e ambientais, zelar pela manutenção da soberania nacional em terras quase intocadas pelo homem, como muito bem fazem os nossos PEF, cuja presença acaba por estimular o povoamento das regiões à sua volta. Tudo isso para contribuir de uma maneira significativa para o desenvolvimento do nosso Brasil. Aqui pude contar para vocês particularidades do batalhão Forte São Joaquim e as particularidades das construções de alguns PEF de selva e do lavrado. Como sempre termino, lembrado de selva.